Demorei, mas voltei. Bom, eu estou assim ocupada fazendo uma série de coisas, inclusive estudando bastante, né? Mas com o futuro, sim, eu vou passando as informações para vocês. Tá, hoje eu quero falar de uma coisa que eu descobri assim recentemente, mais ou menos há um mês, que me deixou bastante chocada, tá? Há muito tempo que eu tô querendo fazer um vídeo falando sobre os alimentos. Mas aí, simplesmente eu acabei descobrindo, por exemplo, sobre a história do café, que provavelmente existe sangue de boi no café. Bom, eu fiquei simplesmente chocada com isso, né? Vocês imaginem, porque eu costumava tomar café. Aliás, eu tinha assim uma historinha assim, eu sempre dizia assim, olha, levantar de manhã e tomar café sem café, para mim não parece café da manhã, né? Então eu precisava do café, não importa o que eu comesse, mas eu precisava tomar o café. Obviamente que eu já parei de tomar café, tá? E aí, assim, ó, eu não sei se essa história é real ou não, se é verdade que existe sangue de boi no café ou não. Eu sinceramente não sei se é real. Mas eu acho muito estranho, porque a verdade é o seguinte, né? As pessoas mentem muito, elas enganam muito, e principalmente aqui no Brasil, então, a situação é pior ainda, tá? Aqui no Brasil existe uma lei, por exemplo, em que 1% dos ingredientes de um produto não precisam ser revelados, tá? Então, assim, isso é uma coisa que eu acho uma afronta, eu acho um absurdo uma coisa dessas, tá? Porque o que acontece, tá? Vamos imaginar o seguinte, eu sempre falo aqui, né, esse canal ele é voltado assim também para a espiritualidade, porque eu acho que as pessoas, elas precisam saber principalmente o mal que a carne faz a nível espiritual também, tá? Então vamos imaginar uma pessoa que ela está num caminho espiritual. Em algum momento da vida dela, ela vai parar de comer carne, ela vai precisar fazer isso, porque senão ela não vai ir muito longe, tá? Mas na verdade isso acontece muitas vezes até de uma forma natural. Então, eu vou dar um exemplo bem simplesinho para vocês. Vamos imaginar que uma pessoa que esteja assim um pouco acima do peso e ela queira fazer um regime. Aí ela se esforça, ela deixa de comer tudo que ela gosta, enfim, ela faz um esforço muito grande para conseguir emagrecer. E aí vamos imaginar que na família dela tem uma pessoa que é mal intencionada, que esteja colocando remédio para dar fome, sabe, na comida dela, escondido. Quer dizer, tremenda sacanagem, né? Como é que ela vai se sentir, né? Então, é mais ou menos isso que acontece com essa questão do sangue no café, por exemplo. Muitas vezes, vegetarianos e veganos tomam café e não fazem ideia do que eles estão tomando, né? Quer dizer, eles não comem carne e estão tomando sangue. Quer dizer, que absurdo um negócio desse. Então, é a mesma coisa, é uma manipulação que existe na nossa sociedade. Porque na nossa sociedade, as pessoas apenas visam o lucro. É um egoísmo, assim, completo, extremo, né? Eu já acho um absurdo colocar uma coisa dessas no café. Mas o maior absurdo ainda, eu acho, é não informar este tipo de coisa. Por exemplo, existe sangue, parece, que eles colocam em várias outras coisas, como, por exemplo, nos embutidos, tipo salsicha. Mas aí eu não acho uma coisa tão grave, porque, afinal de contas, quem é que come salsicha? É carnívoro mesmo, né? E todo carnívoro, quando ele está comendo carne, na verdade ele está ingerindo sangue junto. Então eu não acho assim uma coisa tão grave, né? Que diz que aquele rosinha, né, que da salsicha, que aquilo ali é sangue. Então eu não acho uma coisa tão grave, né? Agora, você colocar esse tipo de coisa em alimentos, né? Quer dizer, mesmo no caso da salsicha, eu acho que tem que ser informado, mas enfim. Mas você colocar isso em alimentos que de repente vegetarianos, veganos vão comer, eu acho isso de uma total falta de respeito. Mas é aquilo que eu sempre falo, né? Quem não respeita os animais também nunca irá respeitar o ser humano, tá? Porque não existe essa coisa de, ai, mas o ser humano é superior, isso aqui, balela. Isso não existe. Quem não respeita um, não respeita o outro. Porque o respeito é uma coisa que ou você tem ou você não tem. Então, pessoal, eu tive que trocar de lugar porque lá começou a chover, tá? Então, continuando o assunto, tá?
Então a questão é a seguinte, na verdade nós estamos comendo um monte de coisas, um monte de porcarias que na verdade nós não fazemos nem sequer ideia que estão nos alimentos, tá? Em parte um pouquinho isso é culpa nossa, né? Porque a gente não costuma, eu acho que a grande maioria, ler os rótulos, tá? Eu também não fazia isso, mas eu já comecei a fazer, tá? E o meu problema principal é que, como eu uso óculos, às vezes eu esqueci os óculos e tal, mas agora eu já estou indo de óculos e estou verificando tudo, tá? Bom, vocês sabiam, por exemplo, que o sangue, ele não está só nesses embutidos, ele também está muitas vezes até em coisas como biscoitos de chocolate, chocolates, coisas desse tipo. É uma coisa assim absurda, tá? E além disso, tem a questão, por exemplo, da gelatina, né? A gelatina já é uma coisa mais comum, assim, eu acho mais antiga, todo mundo já sabe, né? Que a gelatina, ela é uma proteína existente nos ossos e tecidos animais, que é obtido principalmente de suínos, né? Dos porquinhos, tá? Então, e a gelatina, ela está presente em vários alimentos, como por exemplo, nos sorvetes, nos iogurtes, tá? Tem muita coisa aí que tem gelatina, tá? E além disso, vocês sabiam que vocês estão comendo insetos triturados? É verdade. Você sabe aqueles biscoitinhos ou sorvetes que tem rosinha, tipo sabor de morango ou sabor de uva? Aquilo ali, geralmente, essa cor, ela é produzida através de um inseto que eles deixam para morrer, né? Fazem morrer, sei lá. E aí depois eles trituram esse inseto usam como corante, tá? Esse nome, por exemplo, vocês encontrarem nos rótulos o nome assim, cochonilha ou carmim, tá? Ele pode aparecer com o nome de corante natural, carmim de cochonilha, ou corante natural ácido carmínico, tá? Então, se aparecer assim, corante sintético, não é esse. Agora, se for corante natural de choconilha, ou carmim, ou ácido carmínico, é isso aí. É um insetinho que é triturado. Olha que nojeira, sinceramente, tá? E assim vai. Tem uma lista, gente, gigantesca, tá? Mas assim, ó, eu só queria falar mais, por exemplo, principalmente da batata frita. Da batata frita, principalmente do McDonald's, tá? Que eles foram verificar o que tem naquela batata frita. E na verdade eles encontraram, não só batata frita, eles encontraram mais 19 itens. Sendo que 2 deles, um é leite, tá? E o outro é carne. Pasme, é carne. Aí eu fico pensando assim, ó, eu até procurei e não consegui achar muito. Eu fico imaginando aquelas batatas fritas que eu raramente comprava, mas enfim, uma vez ou outra eu comprei. Aquelas batatas fritas que a gente compra, aqueles pacotinhos que a gente compra no supermercado pra simplesmente só fritar. Aquilo ali frita, assim, todo mundo sabe, né, que cozinha, que aquilo ali frita, que é uma beleza. Mas o que será que não tem? Aquela batata frita, com certeza, ela está envolta numa série de produtos, de substâncias ali, que eu não sei o que é, de repente, muitos produtos até são carne mesmo. E até nos vinhos e na cerveja, eles usam um produto chamado Isinglass, que é para clarificar o vinho e a cerveja. E esse produto, ele vem, por exemplo, de peixe. É de peixe, tá? Sem falar no ômega 3, que é de peixe. A vitamina D, gente, por incrível que pareça, vem da lã da ovelha. Então, quer dizer, aí vocês devem pensar assim, mas é lã, né, da ovelha, você não precisa matar o bichinho. Gente, tudo que eles utilizam de animais, vocês podem ficar certos que esses animais são de alguma forma aprisionados e eles são maltratados. Não adianta vir com essa historinha de que nem, por exemplo, do ovo, a galinha feliz, aquela que é criada solta. Não, ela não é criada solta. Por exemplo, que nem você tem um galpão onde você tem um monte de galinhas ali, entendeu? Todas num espaço pequeno. E aí eu pergunto pra você, por que os animais têm que ser usados e por que eles têm que trabalhar para nós? Quer dizer, isso, né? Esse tipo de coisa, esse tipo de paradigma tem que mudar, não é?
Então, o que eu aconselho a todos nós, assim, a gente tem que pegar, em primeiro lugar, começar a ler o rótulo. E se você encontrar no rótulo algumas coisas, porque às vezes eles colocam umas siglas, assim, N5, N não sei das quantas, um monte de números, cara, a gente não sabe o que é isso. Uma das coisas que a gente pode fazer é mandar um e-mail para essa empresa para descobrir o que é aquilo ali, pedir informações. Mas se você não quiser fazer isso, simplesmente pegue e não compre. Aquilo que não estiver claro, específico, não se compra, não se usa, tá, gente? E assim, ó, outra coisa que eu lembrei agora, que eu achei bem interessante, pra quem come presunto, né? Eu nem sei que gosto tem presunto, mas dizem que parece que presunto tem um gostinho meio adocicado. Vocês sabem o que é aquele gostinho meio adocicado? É pus. Gente, é pus. Você já imaginou as porcarias que nós estamos comendo? Bom, gente, pra resumir tudo isso, assim, ó, eu acho assim, ó, eu não sei quanto essa polêmica do café se tem ou não tem sangue. Eu parei de comer, de tomar café, tá? E aí, assim, ó, eu sinceramente não duvido nada que tenha sangue, porque aconteceu uma coisa muito engraçada, muito interessante comigo, tá? Eu era uma pessoa, assim, bastante ansiosa, um pouco agitada e tal. E aí eu costumava até dizer, assim, às vezes até meio brincando, mas enfim, é que eu sou ariana. Então vai ver que é isso, a ariana não tem lá muita paciência mesmo e tal. E aí quando eu parei de tomar café, eu achei uma coisa engraçada que 3 dias depois, assim, já que eu parei, eu já comecei a perceber que eu me sentia muito mais calma, muito mais tranquila. E, gente, eu posso dizer pra vocês que faz, assim, tempão que eu tô me sentindo assim uma paz externa, uma paz interior, uma paz assim fantástica. Bom, aí eu fico pensando assim, ó, eu sinceramente não acredito que o café que é uma sementinha, tá? E que aquela sementinha vai ter esse poder todo de interferir, por exemplo, nas emoções de uma pessoa. Eu acho isso estranho, pelo menos não a esse nível, sabe? Então, eu não duvido que realmente tenha sangue, sim. Eu não duvido, tá? Mesmo porque isso aí é uma coisa que vocês podem procurar pesquisar, vocês vão encontrar isso já em vários livros, tá? Aquelas pessoas, por exemplo, que comem carne, principalmente a carne de vaca e a carne de porco, esses animais, eles já são animais bastante evoluídos, tá? E esses animais, quando são assassinados, na hora que eles são assassinados, eles sentem muito medo e muita raiva, tá? E essa energia horrível, negativa, ela fica impregnada na carne. E as pessoas que comem essa carne, elas vão se tornar pessoas bem mais agressivas e muito mais violentas, tá? Isso, todo mundo, tem vários lugares que vocês podem encontrar isso, tá? Então, eu não duvido nada que tenha sangue mesmo, tá? Então, por via das dúvidas, né, eu não vou tomar mais, né? Parei, não vou tomar. E, claro, vocês até podem tomar o café, aquele de grãos que você torra na hora, que você moe na hora, isso aí vocês podem tomar. Mas esse café a vácuo, né, embalado a vácuo, esse é o que tem a suspeita de ter sangue de boi, que eu não duvido nem um pouco. Tá? Então, o que eu queria dizer? Então, assim, em resumo, para fechar, tá? Eu acho assim, ó, em primeiro lugar, eu não tô sentindo falta nenhuma do café, tá? Eu criei um verdadeiro nojo de café, na verdade, tá? E tô me sentindo muito, muito bem. E eu acho assim, ó, que nessa época até que a gente tá saindo menos pra jantar, pra almoçar fora e tal, é uma época muito boa pra gente fazer novas descobertas, pra gente começar a cozinhar a sua própria comida, fazer coisas novas. Eu acho que a gente tem que voltar, sabe, a ter uma vida mais natural. Se alimentar mais com frutas, com verduras. Olha, gente, dá para economizar um monte comendo assim melhor. E sem falar que a saúde da gente melhora muito, né? E quando a gente for ao supermercado, tudo que a gente tem que comprar
Tipo assim, ó, pra quem usa óculos, não esqueçam os óculos e vamos começar a ler muitos rótulos, porque nós temos que deixar de ser trouxa, gente, porque nós estamos sendo trouxas. Nós estamos dando dinheiro para um monte de pessoas que tem a cara de pau de muitas vezes ainda chegar e dizer assim, ah não, mas tal produto a gente não pode revelar o que tem na composição porque é segredo. Como assim? Quer dizer, isso aqui, gente, que eu tenho, isso aqui, ó, meu corpo, tá? Isso aqui é um templo que a gente tem. Isso aqui é um templo, é como um templo que a gente está vivendo aqui para ter nesse mundo, para ter experiências. Então, eu não tenho direito de saber o que eu estou colocando dentro desse meu templo, desse meu corpinho. Quer dizer, pera um pouquinho, eu estou dando dinheiro para os outros e não tenho o direito de saber o que eu estou ingerindo? Isso, me desculpe, mas é um cúmulo. Isso é ser trouxa. Então, gente, vamos parar de ser trouxa. Vamos mudar completamente e começar a viver de uma forma bem mais natural. Para hoje é isso, gente. Pensem nisso, fiquem com Deus. Namastê.